Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. É uma alegria poder estar na minha casa nesta noite, ministrando a palavra do bom mestre. Foi muito oportuna essa explicação do presbítero Josué, porque muitas vezes eu estou aqui na ceia e vou cumprimentar os irmãos, pastor João, os irmãos ficam achando que eu sou visitante. Como foi dito, irmão, resido em São Gonçalo, trabalho lá. Durante a semana eu faço um curso, faço uma faculdade, e durante o fim de semana eu sou itinerante. Então, por isso que os irmãos me veem pouco por aqui. Eu quero aproveitar o ensejo e agradecer ao pastor João pela generosa liberalidade de permitir a gente exercer o nosso ministério. Queridos, o tempo é muito exíguo, muito precioso, eu quero usá-lo com muito discernimento. Abra, por favor, a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 34, e, por gentileza, localize o verso 14. Segundo livro das Crônicas, capítulo 34, versículo de número 14, para a nossa reflexão. Eu quero ler com os irmãos do 14 ao 21, mas quero pedir a gentileza que os irmãos permaneçam com seus exemplares de suas Bíblias abertas, para que nós possamos refletir neste texto e, com a ajuda do Espírito Santo, extrair dele algumas verdades, algumas considerações que creio que serão de profundo significado e também meio de edificação para a noiva do Cordeiro. Diz assim o texto sagrado: retirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor dada pela mão de Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. E Safã levou o livro ao rei e deu conta também ao rei, dizendo: teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e deram na mão dos superintendentes e na mão dos que faziam uma obra. Demais disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã leu nele perante o rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou os seus vestidos. E o rei mandou a Ilquias e a Aicam, filho de Safã, e a Abidom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, ministro do rei, dizendo: ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme a tudo quanto está escrito neste livro. Quem pode glorificar a Deus por esta palavra? Queridos, temos diante de nós um texto histórico em que o cronista nos relata que aqui estamos diante do reinado do rei Josias. A Bíblia Sagrada nos diz que este rei começa a reinar com apenas 8 anos de idade, mas que no 8º ano do seu reinado, ainda moço, ainda um adolescente, ele começa a buscar o Deus de Israel, o Deus de Davi, seu pai, e ele começa a empreender uma série de reformas religiosas. É importante ressaltar que Josias, ele vai suceder, ele vai subir ao trono, recebendo um legado tenebroso no reino de Judá. O reino de Judá fora, antes de Josias, governado por 2 reis ímpios. O primeiro chamado Manassés e o segundo chamado Amon. A Bíblia nos dá o testemunho de que aqueles homens fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor, não se preocuparam em servir o Senhor, em consultar a vontade do Senhor, em considerar os preceitos do Senhor. E essa infidelidade da liderança faz com que um processo de desvio e apostasia contamine
todas as camadas da sociedade de Israel e de Judá. É importante ressaltar que este jovem, mesmo ainda de pouca idade, ele começa a buscar o Senhor e ele começa a empreender reformas religiosas. Essas reformas, elas estão descritas no capítulo 34, do versículo 4 ao 7, que nos diz que aquele homem mandou derrubar os altares de Baalim, cortar as imagens do sol, ele destruiu os bosques que eram utilizados para cultos pagãos, as imagens de escultura e de fundição foram quebradas e reduzidas a pó, ele pegou e aspergiu as sepulturas dos que tinham sacrificado, queimou os ossos dos sacerdotes ímpios. Aquele homem tinha um zelo tremendo pela palavra do Senhor. Mas o texto nos diz que no 18º ano do seu reinado, ele decide empreender uma reforma na casa de Deus. De considerar que durante os reinados desses ímpios homens, a casa de Deus deixou de ser zelada, a casa de Deus deixou de ser tratada. E como qualquer edifício, aquela casa a esta altura precisava de uma reforma em sua estrutura física. E aquele homem seleciona homens de sua confiança, homens íntegros, e ele decide reiniciar um processo de reforma da casa de Deus agora. E o texto nos diz que aqueles encarregados da obra, eles foram à casa do tesouro e para examinar, fazer um levantamento contábil de quanto tinham nos cofres para realizar aquela reforma. Mas eu bendigo o Senhor, e isso alegra o meu coração, que aqueles homens, eles não encontraram apenas recursos financeiros na sala do tesouro. O texto nos diz que enquanto eles tiravam o dinheiro, enquanto eles faziam uma coleta dos recursos necessários para a reforma do templo do Senhor, a Bíblia Sagrada nos diz que no meio daquele tesouro havia um livro, o livro da lei do Senhor, louvado seja Deus. E o sacerdote Ilquias entrega aquele livro a Safã, o escrivão responsável pelas anotações de todos os registros do reino e daquela reforma. E ele pede que seja notificado ao rei: olha, nós fizemos o que o Senhor mandou, nós fizemos um levantamento das riquezas, mas não esqueça de dizer ao rei que nós encontramos uma riqueza ainda maior. Nós achamos o livro da lei do Senhor que foi dado através de Moisés. Esta expressão, achamos o livro, é sobre isso que eu quero falar rapidamente nesta noite. Achamos o livro. Quando eu penso nesta expressão, irmãos, eu quero considerar duas coisas de forma introdutória. A primeira, o caos de uma sociedade sem o livro do Senhor. Quando olhamos a Bíblia Sagrada e a examinamos com cuidado, irmão, nós vamos perceber que em todas as épocas do povo de Deus em que este livro sagrado foi desprezado, esquecido, foi menosprezado, a terra sofreu. Nós podemos, por exemplo, irmãos, baseado no texto sagrado, recorremos, por exemplo, ao primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3. A Bíblia Sagrada nos dá um relato sombrio daqueles dias. A Bíblia nos diz, meus irmãos amados, no capítulo 3 do primeiro livro de Samuel, versículo 1, o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Olha o que a Bíblia Sagrada nos diz: e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, ou seja, era rara, e não havia visão manifesta. Havia uma carência do livro, havia uma carência da lei do Senhor, havia uma carência de uma revelação profética, de um direcionamento bíblico naqueles tempos. E quando a palavra de Deus é escassa, irmãos, algumas verdadeiras tragédias acontecem. Quando falta palavra, primeiro, falta discernimento. Quando falta palavra, a religião se corrompe. Quando falta palavra, o caos se instala. Quando falta palavra, o povo sofre por causa da falta de cobertura da presença de Deus.
porque nós precisamos entender uma verdade que ela é inquestionável. No capítulo 2 de 1 Samuel, no versículo 30, o Senhor diz: aquele homem que estava responsável pela liderança de Israel naquele tempo: eu honro os que me honram, porém os que me desprezam serão envilecidos. Sabe como é que nós honramos a Deus, irmãos? É quando nós honramos a sua palavra. A Bíblia Sagrada nos diz, irmão, no livro do profeta Oséias, no capítulo de número 4, outro tempo de extremo desvio, de extrema abandono da palavra de Deus. Oséias, no capítulo 4, o texto sagrado nos mostra qual era a situação de uma sociedade sem a orientação da palavra de Deus. O capítulo 4 de Oséias, a partir do versículo 1, diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalece o perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso cairá de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruiria a tua mãe. E qual é a razão deste caos todo? O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Eu quero deixar claro aqui, através desta leitura, meus irmãos, que todas as vezes em que uma sociedade despreza esta palavra, esta sociedade vai experimentar o caos. É por isso que nós que amamos a Jesus, que temos a mente de Cristo, que reconhecemos o valor da palavra de Deus, temos que considerá-la em maior estima, como uma máxima prioridade em nossas vidas. Por quê? Porque se nos faltar a palavra, vai nos faltar uma religião abalizada, vai nos faltar o temor de Deus, vai nos faltar a proteção do Senhor, porque eu não acredito que é possível honrar a Deus desprezando a sua palavra. Nós precisamos considerar esta verdade, meus irmãos, porque o texto sagrado nos diz que mesmo diante das reformas realizadas no capítulo 34, o segundo livro das Crônicas, por Josias, ele tinha zelo, ele tinha interesse em realizar coisas que louvassem ao Senhor, mas lhe faltava o direcionamento de como fazê-lo. E Deus, em sua bondade e generosidade, Ele fez com que providencialmente aquele livro fosse encontrado em meio aos tesouros. Meus irmãos, isso me intriga. Senhores pastores, como que um livro foi escondido no meio do dinheiro? E por quê? E quem fez? Qual o objetivo disso? Será, meus amados irmãos, será que o objetivo de alguém ao esconder aquele livro, será que seria preservá-lo? Para que ele não fosse apagado, para que ele não fosse destruído, para que ele não perecesse? Não é um lugar adequado, aquele livro não deveria estar escondido, meus irmãos. Não disse onde é que aquele livro deveria estar. Ele deveria estar do lado do rei. A Bíblia Sagrada nos diz, no livro de Deuteronômio, capítulo 17, caso você queira acompanhar, o abençoado vai projetar aí, vai ser uma bênção. O Senhor dando instruções para que quando os filhos de Israel tivessem sobre si um rei, dentre as instruções,
Meus irmãos, no versículo 18, capítulo 17 de Deuteronômio, versículo 18, diz assim: será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um translado desta lei num livro, do que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida. Para quê? Para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para fazê-lo, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, nem se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que se prolongue os dias do seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. Onde é que o rolo da lei deveria estar? Do lado do trono. Mas aqui, nós temos um trono ocupado. Um rei está sobre ele. Mas é um rei que não tem uma cópia da lei para ler e meditar todos os dias. Meus irmãos, todos nós seremos privados de bênçãos do Senhor, se não considerarmos o que ele fala a Josué. Então, somente, toma cuidado de ler esta palavra, de meditar nela de dia e de noite, para que prudentemente tu te comportes. Irmão, nós não sabemos o que aguarda nos futuros, nos dias que se aproximam, e muitas vezes nós somos colocados diante de circunstâncias que nós não sabemos nem o que fazer, mas a receita para sermos bem-sucedidos vamos amar a palavra de Deus, vamos ler a palavra de Deus, vamos meditar na palavra de Deus, vamos priorizar a palavra de Deus. Achamos o livro! Eu não vou aqui entrar em teorias, porque aonde a Bíblia fala, aonde a Bíblia cala, eu não devo falar. Mas, meus irmãos, providencialmente aquele rolo estava lá. A maioria dos comentaristas são da opinião de que aqui é o 5º livro dentre os 5. Aqui é uma porção do livro de Deuteronômio. E é providencial que tenha sido, porque o livro de Deuteronômio registra os sermões exortativos de Moisés. Há uma recapitulação das leis morais, civis e religiosas. Há instruções quanto às festas sagradas que deviam ser observadas. Há uma série de preceitos que não podem ser esquecidos do povo de Deus. E este livro, que talvez há décadas, agora digo como homem, talvez há décadas tivesse sido esquecido. Quem sabe os sacerdotes não o lessem mais. Quem sabe as crianças daquela geração não tiveram o privilégio de ouvir a lei do Senhor. Agora o livro é encontrado, é descoberto, e foi descoberto no meio do dinheiro. Bendito seja Deus, sabe por quê? Eu imagino que é Deus dizendo: há um valor mais importante do que os recursos que vocês buscam para reformar o templo. É a minha palavra. O dinheiro reforma o prédio, mas a minha palavra reforma o adorador. Quando este livro é levado ao rei, a Bíblia Sagrada nos diz de forma muito clara que ele lê perante o rei. Irmãos, ele não faz nenhum comentário, ele tão somente lê. O livro poderoso esse. O livro extraordinário esse, hein, irmãos? Apenas a leitura do mesmo tem o poder de desencadear um verdadeiro avivamento. Porque vejamos, meus irmãos, a Bíblia Sagrada nos diz, no versículo 19, sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou os seus vestidos. Isso aqui é algo muito vigoroso para um judeu. Aqui é uma expressão, é uma manifestação de luto, de desespero, de humilhação. Ele rasgou as suas vestes porque ele considerou a gravidade que era esquecer das palavras daquele livro. Em primeiro lugar, quando o livro é achado, o livro gera quebrantamento espiritual.
quando este livro é trazido do ostracismo e do esquecimento e colocado no púlpito, colocado no altar, colocado no lugar de destaque que ele merece, irmão, o povo se quebranta diante de Deus, o povo começa a buscar o Senhor de forma delegada, de forma cuidadosa, de forma devotada e dedicada. Observemos, por exemplo, escrito no livro de Neemias, no capítulo de número 8, a Bíblia Sagrada diz que Esdras, o sacerdote, Neemias capítulo 8, versículo 2, e Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homem como de mulheres, e de todos os entendidos, para ouvirem no primeiro dia do mês. E leu nela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres entendidos, e aos ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. A Bíblia Sagrada diz no versículo 5, e Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém, levantando as suas mãos, e inclinaram-se e adoraram ao Senhor com os seus rostos em terra. Sabe o que é isso, irmão? É a palavra de Deus, quando é lida, gera verdadeiro avivamento. Versículo 8, e leram no livro da lei de Deus, e declarando, e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Meus irmãos, este versículo 8, ele me preocupa muito como pregador. O objetivo do pregador nunca, jamais será exibir seus conhecimentos, mas trazer uma mensagem clara de modo que os seus ouvintes a entendam. Lembremos-nos o que Jesus nos disse na conhecida parábola do semeador, que na verdade mais prioriza a semente do que o semeador. Jesus disse que quando alguém ouve a palavra de Deus e não entende, o maligno rouba a palavra. Aqui, o homem de Deus, Esdras, está lendo no livro da lei, declarando e explicando, fazendo com que lendo se entendesse. Glórias a Deus. Irmãos, isso aqui, irmãos, é extraordinário, porque o versículo 9 diz que é preciso que os líderes acalmem um povo, porque o povo todo chorava ouvindo as palavras da lei. Irmão, nós estamos aqui diante de um episódio extraordinário na Bíblia. Horas a fio, o povo de pé ouvindo a leitura e a explicação da palavra de Deus. Sabe o que é que isso gera? Genuíno quebrantamento. Meus irmãos, não me entendam mal, eu não estou aqui para dar indireta, eu não sou ensinado a isso, mas nós não precisamos de recursos de manipulação emocional, nós não precisamos de qualquer outra ferramenta. Quando a palavra de Deus é pregada, ela gera quebrantamento genuíno. Em segundo lugar, a descoberta deste livro desperta o interesse pela vontade de Deus. Observe que o rei dá ordem aos seus principais e diz no versículo 21 do capítulo 34, ide consultai ao Senhor por mim. A leitura daquele livro despertou nele uma percepção espiritual e disse, olha, eu preciso de orientação. Até agora o que eu fiz por zelo, mas agora é a hora de consultar o Senhor. Porque através da leitura deste livro eu entendi que eu preciso retornar aos caminhos da fidelidade. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que eles encontram naquela época uma profetisa por nome de Hulda, que morava na periferia de Jerusalém. E aquela mulher é procurada e ela diz um recado aos que foram enviados pelo rei. Versículo 23, capítulo 34, diz assim, assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar, e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro
que se leu perante o rei de Judá. Olha aqui, irmão. Eu entendo através desta palavra profética que a leitura foi na integral. Ele leu o livro inteiro. Ele leu o livro daquela parte que fala das bênçãos, dos que obedecessem e das maldições daqueles que desobedecessem. Aí o texto, a palavra profética nos diz: tudo isto virá, porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras de suas mãos. Portanto, meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quantas palavras que ouviste. Como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste os teus vestidos, e choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Eu vou te poupar, não vai acontecer nos teus dias. Agora, irmãos, observe a sequência. No versículo 30, o rei que ouvira a leitura da palavra, ele não está satisfeito em ter apenas o conhecimento para si a respeito das verdades daquele livro. Ele vai publicá-las ao povo. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá, e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas, e todo o povo, desde o maior até o mais pequeno. E ele, agora é o rei que está lendo, leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o seu coração, de toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. Quando o livro é achado, o concerto é refeito, é restaurada a aliança, as superstições são removidas. E no versículo de número 33, o texto sagrado nos diz que aquela leitura daquele livro gerou uma transformação no culto em Judá. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E a todos quantos se acharam em Israel, obrigou. Olha aqui, irmão, que expressão forte, é uma ordem aqui. Obrigou a que com tal culto servissem ao Senhor seu Deus todos os dias, todos os seus dias. Não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Irmão, a leitura daquela palavra deu autoridade a Josias. E ele vai extirpar todo culto estranho, e ele vai determinar: é assim que se deve cultuar o Deus de Israel. Sabe o que é que eu aprendo com isso, irmão? Que o antídoto contra essas inovações, esses modismos que estão querendo entrar dentro do culto cristão, é o livro. Irmão, vamos ser bem sinceros. Tem muita coisa estranha por aí. Tem muito fogo estranho por aí. Irmão, me permita falar como um interiorano. Tem muita marmota por aí, irmão. É um povo trazendo elementos do judaísmo para o culto cristão, que nós não precisamos de arca, nós não precisamos de chofar, nós não precisamos desses modismos, não. Daqui uma vez ou outra, irmão, a gente vê aí uns vídeos meio estranhos, de uns homens vestidos, mas parece um terreiro de candomblé, o povo rodando assim. Isso não é culto. Sabe o que é que aquilo me revela? É falta do livro. Está faltando o livro. Aonde falta o livro tem essas inovações prejudiciais. Mas quando o livro é lido, quando o livro é ensinado, quando o livro é obedecido, aleluia, Deus é glorificado como deve ser glorificado. Achamos
achamos o livro. Graças a Deus que nós achamos o livro. Quem aqui já achou o livro? Oh, nós achamos o livro e não nos apartaremos dele por nada. Eu não abro mão do livro por nada. Ainda que falar do livro nos faça execráveis e odiosos em algumas circunstâncias, irmão. Porque se você for ler o livro todo... Sabe por que eu quero dizer isso, irmão? Porque tem gente que gosta da promessa. Mas da ameaça eles não gostam. Eles gostam das profecias benéficas, das lindas promessas. Quem é que não gosta, irmão? Até o ímpio gosta. Só que o apóstolo Paulo disse à igreja de Éfeso que tinha ensinado a ela todo o conselho de Deus. Ele não omitiu nada. Porque tem gente por aí, irmão, querendo mutilar essa palavra. Querendo retirar dela as determinações que confrontam os seus ímpios, pecaminosos caminhos. Existem projetos no Congresso Nacional visando retirar da Bíblia textos que condenam práticas ofensivas aos olhos do Senhor. Mas eu quero dizer nesta noite, com a autoridade que eu recebo do Senhor, que César passou e a palavra permaneceu, Faraó passou e a palavra permaneceu, impérios levantaram-se contra esta palavra, mas este livro permanece, porque os céus e a terra passarão, mas as palavras deste livro não hão de passar. Esse livro é perigoso para alguns sistemas, irmão. Se você for para a história, estou falando em teologia, toda vez que um regime totalitário contrário aos princípios da palavra de Deus se levanta, qual é a primeira coisa que eles fazem? Apreender livros, aprender Bíblias, queimar Bíblias e tirar a Bíblia do povo. Vá para a história. Estude todos os avivamentos que a igreja já experimentou na sua história. Todos eles aconteceram quando o povo teve acesso ao conteúdo do livro. Meu amigo, colega, obreiro, pregador, humildemente eu lhe digo, não abra mão do livro. Pregue o livro, fale do livro. Ah, meu irmão, e fale do livro como ele é. Ainda que isso gere, obrigado, nome de Deus, ainda que isso gere situações adversas, porque muitas vezes, irmão, quando a gente prega, e prega a verdade, tem gente que não está muito acostumado com o que o livro diz, né, irmão? Só lê as caixinhas de promessa, quando vê o que o livro diz, aí fica incomodado. Pastor João, hoje eu tive um privilégio de ministrar pela manhã, 1h30 a palavra em uma igreja. Aquela igreja tem um costume maravilhoso. Ela, todo mês que tem um quinto domingo, lá eles estabelecem um dia com Deus, Pastor João. E assim, o culto começa às 6 da manhã até às 6 da tarde. É o dia inteiro de culto, irmão. Faz uma escala e vai sucedendo congregações, obreiros, porteiros vão sendo sucedidos. Irmão, e é uma coisa extraordinária. O povo passa o dia inteiro na casa de Deus. Tem café da manhã, tem almoço. É uma coisa linda. E já é a terceira vez que eu participo daquele evento. E hoje, o pastor me deu a oportunidade de 10h30 da manhã. E eu sou muito cuidadoso com o tempo, estou preocupado porque eu já passei ali. Aí ele disse assim, eu perguntei, pastor, até que horas? Ele disse, até meio-dia. Eu disse, vixe, pastor, o povo vai aguentar? Vai. Irmão, eu fiz uma exposição de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 10, versículo por versículo, palavra por palavra. Não se levantou uma alma sequer. O povo atento, o povo quebrantado, dando glória a Deus voluntariamente. Não precisa o pregador mandar não, sabe, irmão? É porque quando a palavra é pregada, a adoração genuína é exteriorizada na vida da igreja. Meus amados e queridos irmãos, e eu fiquei maravilhado, irmão, porque com tristeza, a gente que prega em alguns lugares sabe disso, a gente vai pregar em algumas igrejas, irmão, que é uma movimentação, é uma conversa, Irmão, a gente perde a graça, porque o povo não tem reverência à palavra. Uma certa vez eu estava pregando em um congresso, era um congresso de jovens, irmão, e eu parei de contar no 14º hino. Eu parei de contar porque eu cansei. Irmão, depois daquele 14º hino, irmão, ainda teve coreografia, ainda teve peça,
E ainda teve jogral. 9 horas da noite, o presidente do departamento, agora nós vamos ouvir a melhor parte, a palavra. Jesus amado, tem misericórdia da minha alma. Como é que eu vou pregar aqui? Eu fui falar com o pastor da igreja. Pastor, e agora? O tempo já está mandando a gente ir embora. O que eu faço? Ele disse, deixa comigo. Ele levantou, pegou o microfone e disse assim, ó, o pregador chegou aqui 6h30. Eu estava aqui na igreja e vi quando ele chegou. Vocês começaram o culto atrasado, 7h30. 1h30 de indo, agora 9 horas quero ouvir a palavra. Eu, como pastor, estou baixando o decreto. Ele vai pregar até às 10. E quem se levantar for embora, eu vou disciplinar. Eu, Jesus amado, tem misericórdia da minha vida. Aí o pastor disse, meu irmão, não tenha medo não, prega até às 10 horas que eu estou aqui, não escuto. Eu, amém, pastor, irmão. Naquele dia eu preguei uma mensagem, Jesus teve misericórdia. O povo deu glória ao Senhor, o Senhor fez coisas extraordinárias naquele lugar. Mas por que eu estou contando isso, irmão? É porque tem gente que prioriza esta palavra só de boca. É só conversa. Se é a melhor parte, então demos prioridade à palavra. Meu irmão, ame a palavra. Vocês têm o privilégio, juventude, de ter os melhores professores deste estado aqui para ensinar vocês. Não perca a oportunidade de aprender. Meu irmão, venha para a escola bíblica, ame o livro, aprenda o livro, estude o livro. Eu como este livro há alguns anos, nessa caminhada, eu não sei de nada, mas eu quero aprender, sabe por quê? Este livro! Quando tudo passar, este livro vai permanecer. Oh, quanto amo a tua lei. Ela é a minha meditação todo dia. Esta palavra é tão poderosa que bem-aventurado é o que lê, bem-aventurado é o que ouve, bem-aventurado é o que guarda as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Ame o livro, meu irmão, fale do livro, leia o livro, priorize o livro sagrado. Teremos uma época de muitas distrações, em que aproveitamos o nosso tempo muitas vezes não da forma adequada que deveríamos. Eu vi um vídeo que eu achei interessante, um irmão dizendo assim, se nós tratássemos a Bíblia como tratamos o nosso celular, acho que os irmãos devem ter visto. O vídeo, pastor, a pessoa acordava, já tinha uma Bíblia do lado, já abria para ler. A cada 5 minutos, a Bíblia. Ia para o trabalho, opa, esqueci a Bíblia. Não pode, é com a Bíblia debaixo do braço. É uma situação com um tom de humor, mas nos faz refletir. E aqui eu encerro a minha palavra. O quanto nós temos priorizado a palavra de Deus. O quanto nós temos priorizado a palavra de Deus. Meus irmãos, nós vivemos na melhor época da história da igreja. Nós temos Bíblia para todo gosto. Tem a Bíblia da criança ao vovô. Tem a Bíblia do pastor ao obreiro. Tem Bíblia para todo tipo de crente. Só está faltando crente para ler a Bíblia, irmão. Eu não estou dando piada indireta. O nosso pastor não faz isso. Eu não aprendi com ele, irmão. Mas eu não admito crente que sabe a classificação do campeonato cearense brasileiro, mas não sabe a ordem do livro da Bíblia. Com humildade eu digo isso, meu pastor. Vai orando aí por mim para Jesus me ajudar. Eu preciso entregar. Oh, meu Deus, meus irmãos, que prioridade é essa? Recentemente um pastor foi pregar num grande congresso e ele pediu os irmãos para abrir no Salmo 151. Os irmãos viram isso? E o povo palmilhando, irmão, ali procurando o Salmo 151. Queridos, suportem essa breve palavra de exortação e recebam como palavra de Deus. Que essa breve reflexão nos sirva para nós priorizarmos a palavra. Irmão, quando eu era jovem, solteiro, não trabalhava, eu não tinha dinheiro para comprar uma Bíblia de estudo, mas eu tinha muita vontade de estudar. Sabe o que eu fiz, presbítero Josué? Eu pedi a Bíblia Vida Nova, ela não é mais vendida. Certamente o pastor João deve ter. É a Bíblia que tem a cadeia temática da Thompson e as notas de rodapé da Shed. Tudo numa Bíblia só. Edições Vida Nova. Pena que não é mais publicado. Eu pedi a ele, ô irmão, tu me empresta, eu quero estudar a Bíblia, mas eu não tenho condição de comprar uma Bíblia. Eu disse, irmão,
ela é sua enquanto você não lê ela toda. Depois que você lê ela toda, você me devolve. Irmão, eu devorei aquela Bíblia com uma sede tão grande. Eu começava a ler 2 horas da tarde, às vezes 4 horas da manhã, ainda estava agarrado. Sabe por quê, irmão? Sede, vontade de conhecer. É por isso que depois Jesus me abençoou um pouquinho mais, eu comprei algumas Bíblias de estudo, é porque eu comecei sem nenhuma, irmão. Sabe por quê? Porque hoje nós temos acesso, hoje tem dispositivo no celular, aplicativo, com centenas de versões bíblicas, comentário, basta apenas baixar e ler. Priorize a palavra de Deus, ame a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, pregue a palavra de Deus, cante a palavra de Deus, memorize a palavra de Deus, quer seja oportuno ou não, a tempo e fora de tempo, pregue a palavra, Timóteo. Ainda que venham tempos em que não suportarão ela, pregue. Esta é a palavra que tem o poder para garantir a nossa salvação. Ela nos faz sábio para ela. Nós nos tornamos sábios quando examinamos a Bíblia. Talvez um dos maiores coaches do Brasil hoje. Tem milhões de seguidores. Ele tem um podcast que todo dia ele fala de um provérbio da Bíblia. A sabedoria bíblica aplicada a princípios práticos. Oh, meus irmãos, e nós temos acesso a tudo isso. Eu encerro a minha palavra dizendo: estabeleça no seu coração um propósito de ler a palavra de Deus todos os dias. Glória! Separar um dia, um momento do seu dia para meditar nessa palavra. Os puritanos, para decorarem a Bíblia, eles colocavam música nela e transformavam em cânticos. Foi assim que eu aprendi o primeiro texto da Bíblia que eu decorei, o Salmo 46, cantando. Meus irmãos, vamos amar a palavra de Deus. Eu não estou aqui como alguém arrogante, prepotente, determinando nada. Eu peço como servo, humilde, porque o Espírito de Deus colocou esta palavra no meu coração. Eu poderia pregar algo muito mais palatável, fácil de assimilação. Alguma mensagem das que eu já prego, ela só requentar e pregar aqui. Mas Deus me mandou pregar esta palavra. Igreja de Maracanaú, é tempo de valorizar a palavra. É tempo de amar a palavra. É tempo de viver a palavra. Achamos o livro, não percamos ele por nenhuma circunstância que seja.